gente, depois de assistir esses 2 blocos, não te bateu uma curiosidade pra saber de onde é que vem tanta muda? Uai, fia, você não sabe, não? Eu não. Ô, gente, ó, tem planta que só de colocar um talinho na água já vira muda. Só que o interessante é fazer isso com semente. Mas de onde é que vem essas sementes? Como que eu faço pra cultivar e como é que eu faço a muda pra Ai, plantar não. Ô, gente, ó, depois? Carlos André, explica pra gente, ó. Roda o VT. A semente é o método mais acessível, né? E sobre a época, assim, nós, na verdade, dentro da biodiversidade, você tem sementes sendo produzidas o tempo todo, né? Só que tem algumas épocas que isso acontece com mais força. No nosso caso aqui, que é uma região seca, nós temos uma concentração de sementes justamente agora, nessa época que antecede as chuvas. Porque as plantas, elas se adaptaram, não foi à toa, né? Elas têm que aproveitar o período de chuva para poder ter chance da sua semente virar uma outra planta. Então, se você observar, grande parte das plantas, mesmo com a loucura da seca, agora elas estão com semente, flor e semente. Você tem as introduzidas, né, Albizia labeck, você tem a leucena, tem outras plantas que estão todas com semente prontas para poder ser colhidas, né? E o que é uma semente colhida? É a semente que a planta já disponibilizou ela, porque enquanto a planta não deixar, por exemplo, a manga, enquanto a manga não estiver madura, a semente não está pronta. No caso das sementes nativas, exige um cuidado maior, mas tem muitas sementes, principalmente as plantas que chamam de pioneiras, né, aquelas que chegam primeiro, que ocupam os espaços mais difíceis, elas não, elas já têm muita semente, as sementes delas são muito fáceis de germinar, elas não criam muito porém, né? Agora você pega um piquezeiro, que é uma planta já de mau porte, de um ambiente mais secundário, clímax lá para frente, ele já tem uma exigência maior, ele não vai, a semente do pique ela não germina em qualquer ambiente, ela exige uma condição específica para isso, né? É muito importante, né, que a gente esteja atento aí às organizações, os próprios agricultores, no sentido de fazer a multiplicação dessa ideia, né, dos guardiões de semente, porque isso no futuro, né, com certeza é que vai garantir essa segurança alimentar e nutricional e a própria permanência do agricultor também no campo, né, isso vai influenciar muito, né, para que ele possa lá ter as condições mínimas, né, uma dessas condições mínimas é a semente boa para ele poder dar continuidade, né, à sua produção, né, às suas atividades rurais. Quando se falava de produzir semente, né, fazer casa de semente, né, a gente tinha na cabeça sementes de alimentos, né, feijão, arroz e outros produtos, né. E agora a gente já aumentou uma dimensão maior, né, dessa importância de coletar sementes, né, nativas, né. Também a semente de árvores, sementes frutíferas, né, porque a gente sabe que tem que ter esse equilíbrio, né. Não adianta você só pensar na produção alimentícia, que não tem também a produção da floresta. Então é um dependendo do outro, né? As sementes crioulas, que a gente chama, são essas sementes que as famílias vêm usando ao longo do tempo, da vida, das décadas, séculos, né? E que elas vão passando de geração em geração. Não são propriedade privada, elas são um domínio cultural. Se a semente não tiver resistência, por exemplo, a uma praga, vamos dar um exemplo, um milho. O milho que não tiver resistência a ficar no paiol e resistir um pouco mais ao caruncha vai se extinguir. Então, um milho crioulo, por exemplo, às vezes ele vai demorar mais tempo para produzir, pode produzir menos quantidade, pode, mas ele vai ser um milho que vai durar mais tempo, muitas vezes, lá no paiol, lá para o agricultor. Isso para o agricultor é importante. Ele vai ser um milho que ele pode usar para comer ou ele pode plantar, o que não acontece com muitas dessas sementes comerciais, né? Quando você compra uma semente, por exemplo, às vezes ela só serve para você plantar e colher o grão. Você não consegue fazer semente com ela, porque ela é um híbrido, por exemplo. Quando você planta um híbrido, o que vai vir depois você não sabe qual é a condição de produção daquele milho. Pode ser uma coisa muito boa, mas pode ser uma coisa que não dá resultado. Quem quiser fazer o trabalho de começar a produzir semente muda em casa, pode começar com as próprias sementes que utiliza no dia a dia. Que sementes são essas? As sementes das frutas que você come, da laranja, de outras frutas, do limão. Começa por aí. Não sei como é que Deu para entender? Deu. Quer que desenhe? Eu quero, por favor, gente, desenha, não entendi não. Então roda o VT. Casa de sementes é um lugar para guardar e conservar sementes.
As sementes crioulas são as coletadas e conservadas pelos próprios agricultores. Elas estão adaptadas a cada ambiente e por isso são mais resistentes e menos dependentes de qualquer insumo, como por exemplo os fertilizantes. A alternativa que a gente propõe é que seja uma produção orgânica, né? Criando a autonomia do produtor. Vão se tornar guardiões das sementes, né? É importante que vai valorizando a semente natural mais da terra, né? Que vai esquecendo essas coisas que vem com remédio. A casa é feita em alguns padrões. Ela tem que ter lugar mais fresco, né? Um pouco de umidade, né? E por isso aqui a gente foi construir, era de adobe, né? E o telhado verde para amenizar a temperatura. É gostoso você trabalhar, você ensinar as crianças o que é uma semente, os pais das crianças, tem pai de criança, hoje ele vem já com um litro de semente, fala assim, oh, aquela semente lá, moço, eu achei aquela semente boa, então eu vou te levando essa semente aqui, já é uma renda pra gente. É muito gratificante você plantar, semear uma semente e você ver ela reproduzir. Está contribuindo no meu orçamento e também com o meio ambiente, né? Quando eu comprei desse mamão na feira, eu paguei R$1. Agora eu já tenho vários. Esse real eu já vou comprar outra coisa. Aí você vê quantas mudas que isso não vai produzir, né? Pelo um processo que você tem que colher as melhor, né? Não deixar uma estragada para pôr dentro do litro, porque senão ela acaba estragando. Você pôr ela num lugar que ela vai com o bichinho para dentro, você não pode. Você tem que dar uma soprada nela. Tem semente, você tem que passar água nela, lavar ela, levar ela no sol, né, para escorrer numa peneira. Ela tem todo esse processo, a semente nativa. De um modo geral, as sementes são guardadas em garrafas PET reaproveitadas, guardadas na sombra e abertas periodicamente para respirar. Na hora que a gente vai fechar o litro, é bom que você faça essa compreensão com o litro. Porque o ar, que você faz essa compressão, o ar acaba saindo um pouco, né? E aí quando você fecha aqui, a tendência dele é não deixar mais ar entrar. Todos nós sabemos que sem semente você não tem continuidade da vida, né? Em todos os sentidos, né? Se você quiser ter a chance de recompor algum lugar, você tem que ter semente, né? Para algumas civilizações a semente era mais importante do que ouro, né? Porque era a chance de você ter o gás do milho, né? Aqui na América Central, né? E outros lugares do mundo, nas próprias pirâmides do Egito se guardava sementes estratégicas, porque é ela que permitiria ter cultura em outro lugar, né? Se morresse tudo, as plantas, se não tivesse semente para recomeçar, como é que você faria, né? As sementes são um patrimônio a ser cultivado por cada um de nós. Você já experimentou guardar e trocar sementes? E agora, deu para entender? Moço, agora deu, viu? Mas agora eu entendi tudo. E eu vou até juntar um monte de sementinha lá em casa pra eu mesmo fazer minhas mudinhas, plantar no meu quintal, na rua. Eu vou espalhar um monte de coisa aí. Ah, mas você só fazer muda por acaso? Eu não, mas a gente vai ter um como é que faz especial aí agora. Ah, verdade. Então roda o VT. Bem, para fazer uma muda, produzir uma muda em casa é muito fácil. Você pode pegar qualquer recipiente, ou no caso aqui nós vamos usar uma caixinha de leite. Aí a gente corta ela, mais ou menos aqui nessa altura. Qualquer criança pode fazer, né, com a tesoura sem ponta. Aí nós vamos cortar as 4 pontinhas delas aqui, para não encharcar a muda e ela não morrer afogada, né, para a água sair. Aí nós vamos pegar um pouco de terra comum, misturar com adubo. No caso aqui nós estamos usando esterco de vaca, mas pode ser composto, resto de casca, né, de cozinha. Fazer uma terra bem fofinha para a planta, para o filhotinho, né, a muda poder se desenvolver. Nós vamos encher a caixa. Aí nós vamos escolher algumas sementes. Hoje nós vamos colocar a de caju. Antes de colocar ela é bom deixar um dia dentro d'água para ela quebrar a dormência, né, que a gente fala. Para ela absorver um pouco de água para nascer mais rápido. Depois é só regar um pouquinho. Tá pronto. Aí molha mais ou menos 2 vezes por semana. Que aí você vai acompanhar ela brotando.